É realmente muito perigoso, foi muito estratégico o Venâncio Mondlane ter escolhido estes três lugares para realizar as manifestações. Também aqui falaremos sobre o que está a acontecer no Uganda, por acaso o país vizinho de Moçambique, e aqui não só falaremos por que razão é muito perigoso esses lugares em que Venâncio Mondlane escolheu, como também vamos aqui também analisar o que ele falou sobre a TV de Moçambique, as televisões, a polícia, a TV internacional, dos negócios, ok? Também, claramente, o papel dos camionistas nestas manifestações. Mas antes, vamos ouvir aqui o Venâncio Mondlane, um pedaçozinho, e depois comentaremos todos os tópicos e, claro, também o Uganda. A partir da quarta-feira, dia 13, as manifestações vão se concentrar nas capitais provinciais. Província da cidade de Maputo, na cidade de Maputo. Província da província de Maputo vai ser na sua capital, que é Batol. Gaza vai ser em Xai-Xai, Inhambane vai ser em Inhambane, assim sucessivamente, até Cabo Delgado, que vai ser em Pemba, Niassa, que vai ser em Lixinga. Então, todas as capitais provinciais, a nossa população desloca-se dos distritos e vai se concentrar na capital provincial. Em Sofala, meus amigos de Nhamatanda, meus amigos, meus pais de Maringue, de Buzi, de Guaraguara, vão se movimentar todos para a capital da Sofala, que é Beira. Todos os distritos vão se concentrar na Beira. E durante 3 dias vamos nos manifestar. Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Depois faremos uma pausa, que é para puxarmos o ar. Portanto, esta quarta etapa vai ter várias fases. A primeira fase, quarta-feira, dia 13, quinta-feira, dia 14, sexta-feira, dia 15. São 3 dias de manifestação com concentração na capital provincial. Venâncio Mondlane, durante a sua live, falou de que nesses 3 dias irão manifestar-se em 3 lugares. Nos centros de cada província, nas capitais das províncias, nos portos e na fronteira. Por que razão Venâncio Mondlane escolheu milimetricamente esses lugares e também já disse que não tem intenção de derrubar o poder, o governo, por meio das manifestações. Aquele discurso que nós ouvimos no outro jovem, que era de chegar até o palácio, poderá ser uma outra vontade da população, mas a vontade dele é pressionar, não é, o governo até negociar. E aqui a questão que se coloca é, por que razão escolheu exatamente portos, centros das províncias ou capitais e fronteiras? Irmão, antes que te esqueças, faz like neste vídeo, se inscreva no canal, ativa se faz favor o sino das notificações, para não perderes o próximo vídeo. O teu like é importantíssimo para o canal continuar a crescer e também, claramente, alimenta em mim a motivação de voltar aqui e continuar a gravar vídeos. Yeah? Faz like, meu chefe. Vossa Excelência, Vossa Reverendíssima. Estou já aqui a fazer um pouco de graça para ver se tu fazes like. Yeah? Por favor, ajuda-me aqui a batermos aqui 1000 likes, que eu ficarei muito grato, muito feliz e estarei muito feliz de poder voltar aqui e gravar mais conteúdo e assim te informar, te entreter aqui também, claramente, fazer parte do teu exercício intelectual para o músculo mais importante que você tem, que se chama cérebro. Por que escolheu capitais das províncias? Para aqui dizer que, Moçambique é grande e quanto mais as pessoas da mesma província se juntarem, menos dispersão das manifestações existe. Ou seja, juntar em um só lugar, para que sejamos muitos e possamos fazer muito mais barulho. Quanto mais pessoas, melhor. Ou seja, quanto mais likes, melhor. Por isso é que o teu like aqui é importante, porque cada like faz diferença, cada pessoa na manifestação faz diferença. Está a entender? Meu chefe, por isso faz aqui like, se faz favor, yeah? Fica no canal. Cada like soma, cada like soma. Venâncio Mondlane quer que todas as pessoas, por exemplo, do Cabo Delgado, juntem-se na capital, para que juntos façamos o quê? Tenhamos o único foco da mídia internacional, da mídia local, o foco fica num único só lugar e, acima de tudo, paralisemos a província, a capital. Você paralisa a capital, você traz todo o foco, toda a luz só num lugar, também juntas muito mais pessoas. Ponto número 1. Razão pela qual, e na capital também estão ali todos os serviços, todos os produtos e não só. Okay? Os grandes serviços estão nas capitais, das províncias e na capital do país. Razão pela qual a última manifestação, Venâncio Mondlane queria que todos fossem à capital para quê? Para juntar, focar e paralisar. E isso faz com que, claramente, quando a província para, o senhor governador da província entra
entra em crise, entra em choque, não consegue manter a máquina a funcionar, os transportes, os hospitais, as escolas, os serviços básicos, as lojas, não consegue manter a província a funcionar, claramente vai telefonar para o presidente também recebe muitos telefonemas de outros governadores, de outros... A crise. Isso faz com que claramente se comece a pensar em negociar. Ponto. Juntar, focar, paralisar. Para quê? Para pressionar a negociação. Eu acho que foi muito estratégico essa escolha. E se em ti surgiu mais outras questões, outros porquês, Venâncio Mondlane e a sua equipa escolheram capital, põe aqui, se faz favor, em comentários. Eu leio todos os comentários e eu sei que aqui há muita gente inteligente, por exemplo, a qual eu aprendo muito com os vossos comentários. Por que razão Venâncio Mondlane terá escolhido manifestações nos portos? Estamos aqui a falar do que se chama de choque logístico, ou seja, paralisar a cadeia logística. E isso faz com que Moçambique não saia nada e não entre nada. Não saindo produtos nem entrando produtos, ok? Ao manifestarem-se nos portos, faz com que a cadeia logística entre em xeque. Ou seja, começa a faltar comida em Moçambique. Para todos. E quem tem dinheiro vai comer, mas vai comer a preços muito altos. Os pobres tornam-se muito mais pobres, muito mais famintos, e os ricos conseguem ainda comer. Ou seja, manifestações nos portos é para chocar na cadeia logística. E tem mais, nos portos param os navios das empresas estrangeiras. Vai fazer com que também a cadeia logística dos países que transacionam em Moçambique também entre em xeque. Se eu tenho um navio, se eu, por exemplo, vou lá, vendo peixes em Portugal e o meu navio está atracado em um dos mares de Moçambique, poder trazer aqui os mariscos e não só, e o navio não sai de lá porque há manifestações, é claro que também vai faltar peixes e mariscos e não só em Portugal, na Espanha e em França. Em outras localidades, o choque logístico não é só em Moçambique, é a nível internacional. E é claro que lá fora, quando o choque chegar, vai se perguntar, era suposto o navio chegar aqui no dia 10, mas já passaram 5 dias, o navio não chega, o que é que se passa? Não, há manifestações em Moçambique, o porto está paralisado, não há trabalhadores, não há estivadores, não há nada. Portanto, problemas de Moçambique também podem afetar a logística internacional. Inflação em Moçambique, inflação lá fora, porque faltando mariscos e peixes, o preço do peixe em Portugal, em França, na Inglaterra e não só também sobe. Escolheu os portos por questões logísticas e também do porto sai o gás, sai o petróleo, sai o café, sai o arroz, entra a massa, entra a roupa, entra os perfumes, entra os carros, tudo fica paralisado porque a ideia aqui é pressionar os empresários para que esses aqui também possam falar com o governo, porque os empresários, a depender do nível, têm relações muito próximas com os governantes. Okay? E muitas vezes estamos a olhar para países em que os empresários também são pessoas do governo, ou seja, é empresário e é deputado, é empresário e é governador, é empresário e é ministro. Okay? Portanto, o mesmo tem dupla função e ele vai entrar em conflito com ele próprio. Está a perceber? Não consigo trabalhar no governo porque está paralisado, não consigo trabalhar na minha empresa porque também está paralisado. E isso é, claro, uma das vias para também pressionar aqui o governo a poder negociar, sem precisar chegar ao palácio e derrubar o presidente e com isso derramar muito sangue dos moçambicanos. Porque quanto mais a população se decidisse caminhar para o palácio, mais a polícia podia disparar diretamente para a população. E aqui nós já falamos em outros vídeos que a polícia trabalha para o seu pão ou para a população em função do seu comportamento durante as manifestações. Quando ele dispara diretamente, a fazer o quê? Já falamos aqui também nos vídeos anteriores. Se não viste ainda, subscreve, ativa o sininho. E no final deste vídeo aqui, vai ver se faz favor também as outras matérias. Ponto. Por que razão Venâncio Mondlane terá escolhido a fronteira com a África do Sul, claro? Nós aqui em casa só consumimos as gomas da AC Gomas. Para além de serem tão boas, nós conhecemos e confiamos no produtor. E tu sabes que não há coisa melhor do que chegar de trabalho e provar as gomas da AC. São tão boas que nem sequer me deixam acabar de comer. Recomendo. A África do Sul é um motor logístico de Moçambique, da Angola, do Zimbábue, da Tanzânia, do Uganda, portanto, do Ruanda, de todos os países que fazem parte ali da bacia africana ou da região dos Grandes Lagos, se assim preferirmos, ou da África subsaariana, se preferirmos, ou seja, toda a África, porque a África do Sul ainda é a maior economia industrial da África. Ponto. E barrando, fazendo com que os camionistas parem, porque o camionista aqui ele pode
colocar o seu caminhão, o seu navio, engraçado, o seu caminhão entre a estrada e fazer com que paralise toda a economia da região e também a economia africana. Porque da África do Sul saem caminhões por vários pontos do continente africano. Ou seja, é aqui não só chocar a logística internacional por meio dos portos, a logística nacional por meio também dos portos, e, acima de tudo, também chocar a logística africana por meio de manifestações nas fronteiras. E, com isso, também fazer com que haja moldura humana única nas cidades, foco único nas cidades, a mídia toda nas cidades. Ou seja, é aqui o Venâncio Mondlane, não é? numa campanha de luta, não é, pacífica, como o próprio chama, contra o governo, em pontos estratégicos que realmente foram pensados, são muito perigosos, porque vai mexer com toda a economia global, desde a África e não só. Ponto. O nosso Mondlane também falou aqui do comportamento da polícia, ok? E eu acho que elogiou, criticou. Os policiais também terão claramente ouvido a sua live, e alguns terão se sentido com o que ele disse, outros nem por isso, porque todos nós somos diferentes, cada um com as suas razões de trabalho e não só, ok? Eu penso que terá convertido alguns polícias, terá também enervado outros polícias, acredito eu. Também falou do lugar em que está. Eu estou fora de Moçambique, estou a organizar manifestações, e vocês me perguntam por que razão eu não faço parte de manifestações. Ele disse, por que vocês não perguntam onde está o governo, onde estão os governantes, se durante as manifestações muitos deles estão a sair do país. Ou seja, ele aqui faz uma live também já respondendo às críticas para que as manifestações não caiam ao descrédito, uma vez que ele está a organizar a partir da diáspora. Ou seja, é aqui uma resposta às possíveis críticas que podem vir aqui a apaziguar manifestações. Calma aí, como é que eu vou a manifestações se ele que está a organizar, em teoria, não é, o líder, está fora? Também não vou. Okay? Portanto, ele aqui já justifica, dizendo que há também pessoas do governo que deviam vos proteger, que deviam estar ali a negociar conosco e estão fora do país. Ponto. C'est vrai, c'est farce, je ne sais pas. Continuando, também falou aqui das televisões locais, que a televisão de Moçambique não está a dar cobertura aos episódios de Moçambique, mas que a televisão internacional está a dar cobertura. Por que razão, às vezes, a TV nacional não dá cobertura e a internacional dá cobertura? É engraçado porque a TV nacional não dá cobertura para não fazer com que essa informação chegue na haste internacional, ok? Ou seja, roupa suja nós lavamos em casa, ok? E em alguns contextos faz sentido. Só que hoje em dia não se faz só televisão com câmeras das televisões nacionais. Hoje em dia faz televisão com telemóveis, com lives no Facebook. O próprio Mondlane está a usar o Facebook, ok? E o próprio Mondlane falou com uma cadeia internacional, a CNN Portugal, por meio do seu telemóvel, do Facebook. Portanto, hoje, as televisões nacionais quererem camuflar essas informações não faz muito sentido, porque a informação vai sempre passar. E até passa muito mais ainda para outros canais alternativos, quando a TV, a rádio e os jornais nacionais não falam. Eu acho que era, assim, importante passar. E, claro, trazer também comentaristas, porque mais do que passar a notícia, é importante trazer comentaristas, de preferência comentaristas que trazem visões diferentes, assim a população poder, aqueles que não têm acesso à internet, que são muitos, atenção, são muitos, poderem claramente perceber que está a acontecer isso no país. Eu, se calhar, não posso sair de casa porque pode haver violência, pode não haver violência, portanto, às vezes é melhor passar para avisar as pessoas a não saírem dispersos à rua, e alguns, se calhar, poderem levar com um gás lacrimogéneo, com um tiro falso, com uma pedra falsa. Penso que hoje em dia, com a internet, não faz sentido nenhum a televisão nacional não passar essa informação, ok? As televisões privadas também, que Mondlane criticou, disse nem que estão a passar, eu acho que é uma vergonha, ok? Passa a descrédito, é melhor passar e deixar que as pessoas tirem suas interpretações para não perder a audiência, porque as TVs privadas ganham dinheiro com audiência, com publicidade, e se as pessoas perdem credibilidade em ti, ninguém mais paga a publicidade, está a perceber a questão? Ao menos que as televisões privadas também são falsas, né? As TVs privadas são falsas, porque servem outros interesses. Ponto. A TV internacional vai sempre passar, também aquela TV que tem seu interesse reverse
naquele país, ok? Está a passar aquilo aí, a coisa má, ainda bem, vale dizer que há TVs internacionais que só passam notícia ruim da África. E se está a acontecer algo ruim em África, ainda bem, ou seja, ainda bem que eles estão a lutar, porque assim, para nós, há melhor ambiente para investir no petróleo, no diamante, na mina, porque o melhor país para se fazer negócio de diamante, de petróleo, de mina, é o país que está em conflito. Por quê? Porque sai preços mais baratos, sem fiscalização, e há muita pressa de vender, porque aqueles que estão a lutar precisam vender para poder alimentar a arma de guerra. Portanto, às vezes, para algumas TVs internacionais, ainda bem que eles estão a lutar, porque é bom para nós, mais audiência, mais notícia, mas aqui a afirmação de que, está a ver, lá eles só sofrem, só lutam, só gritam, lá não são organizados, ok? E as TVs nacionais envergonham-se ao não passar, porque as pessoas hão de passar as informações por outras vias. Ponto. Também falou aqui de negócios, vários, de pessoas ligadas ao governo, que têm negócios em Minas e não só. Essa matéria também interessa, por quê? Porque o investimento estrangeiro chega no país para, não é, explorar o que tem que explorar e ir embora. E o investimento nacional, quando eu sou político e também invisto nas minas, o que é que eu faço? Nós os dois, eu e o estrangeiro, estamos a tirar e mandar para fora. Ninguém está a investir aqui dentro. Ou nós deixamos que o estrangeiro invista e obrigamos a reinvestir todos os capitais no país, ou nós não deixamos o estrangeiro entrar, exploramos nós, mas grande parte dos nossos lucros reinvestimos na economia local. Para quê? Para gerir emprego, para gerar emprego. Porque quanto mais há emprego, as pessoas mais cegas ficam à exploração desordenada dos recursos naturais. Porque se todos nós tirarmos, ninguém investe no país, as pessoas vão perceber que estão a tirar por causa da fome, por causa da falta. Okay? Se formos nós, capital estrangeiro só entra se tiver, por exemplo, 30%, demais somos nós. Capital, os dividendos e os lucros são reinvestidos no país, por exemplo, 50% aqui no país. Gera-se emprego, gera-se crescimento. Nós estamos a roubar muito, mas ninguém está a perceber. Por quê? Porque as pessoas têm tudo. Nós vemos que o número de eleitores nos países aumenta em função da insatisfação econômica. Quanto mais faltar dinheiro no meu bolso, mais eu vou me questionar para onde é que estaria o dinheiro. Quanto mais desemprego existir no país, mais as pessoas vão se questionar sobre a função do governo no país. Mas por que há muito desemprego? O que é que está a acontecer? Se nós temos aqui empresas de exploração de pedra, de galnizo, de água, de petróleo, o que é que está a acontecer? As pessoas perguntam-se, depois claramente chega a informação de que sim, há exploração, mas não há reinvestimento no país. Ou seja, a África só é pobre porque tudo que se tira em África não se reinveste no continente africano, leva-se para lá para fora. Para quê? Para que quando eu que estou a governar hoje perder o cargo, eu vá gastar as coisas lá para fora, porque eu não posso investir aqui, porque eu estou a tirar tudo ilicitamente. Se eu investir aqui, quando eu perder o cargo, também vou perder todo o dinheiro que eu andei aqui a ganhar. Portanto, há aqui uma autocondenação, um auto-punishment, onde eu tiro, mando para fora e cedo ou tarde as pessoas reclamam porque eu não estou por dentro. E também se eu por dentro, amanhã eu saio e depois... Portanto, há aqui um auto-punishment, ou seja, a África, cada dia que passa, vai se autopunir por não reinvestir os lucros dos recursos naturais que Deus, com muito suor, durante os 7 dias que construiu o mundo, nos deu. Ponto. Em relação ao Uganda, mas não antes, por favor, meu irmão, faz like nesse vídeo, já? Inscreva no canal, ajuda aqui a bater 1000 likes, para que esta matéria aqui chegue a mais pessoas que amam economia, pessoal, geopolítica, polêmicas também, África, o mundo, se faz favor, ok? Obrigado. O que é que está a acontecer no Uganda, realmente? No Uganda está a governar um senhor que já governa o país há mais de 38 anos, quase 40 anos, que é o senhor Yoweri Museveni, não é? É dos poucos líderes africanos que está ali no poder há muitos anos, dos independentistas, né? Em Angola teve o presidente Eduardo dos Santos, que deixou o poder e foi conhecer a casa do pai, foi descansar, e que Deus o tenha. Está aqui no Uganda um dos senhores que governa a África por muito mais tempo, que é o senhor Museveni, e Uganda é um país que também tem muitos problemas como os nossos, ok? E quando olhamos para um país onde uma pessoa governa há mais de 38 anos, quase 40 anos, e o país está a enfrentar vários problemas financeiros, é porque, mais uma vez, as riquezas do Uganda não estão a ser, ou seja, os lucros das riquezas não estão a ser reinvestidos no continente.
Por que razão? Porque o senhor sabe que se eu amanhã sair, me vão julgar, me vão retirar tudo. É melhor que esteja fora e no paraíso fiscal, no Dubai, na Suíça, em Panamá. Entendes a questão? Porque se eu investir aqui, a coisa pode ficar muito mal para mim e para os meus filhos. Falando em mim e meus filhos, portanto, aqui o senhor Museveni está a ser acusado de ter mandado prender 2 TikTokers que falaram dos músicos que apoiam o governo, dos familiares do presidente, que fizeram memes. Criticaram, fizeram memes, teatros, memes, mas criticando os músicos que apoiam o presidente, a família do presidente, o presidente. E esses jovens foram acusados, condenados também por 6 anos de prisão por terem feito memes e gozado do presidente do Uganda, que lidera o país por mais de 38 anos. Por que razão há nos países africanos essas leis que proíbem fazer memes, comédias, brincadeiras com o presidente? Okay? É por uma simples questão, ok? Para criar aqui o medo, a distância. Eu sou o chefe e você é o povo, ok? Para quê? Porque se eu criar aqui um sentido de medo, ninguém vai fazer memes, porque dos memes, eu hoje faço uma brincadeira contigo, tu deixas, amanhã mais uma brincadeira, tu deixas, e a coisa vai esticando. Depois da manhã, eu vou querer tocar em ti. Portanto, para evitar que amanhã os ugandeses possam fazer coisas maiores, ok? Me desrespeitar, me descredibilizar e eu assim perder todos os poderes. O que é que eu faço? Começo já aqui a aprender quem fazer brincadeira comigo, ok? Aí, quando se cria medo da população, estamos aqui em presença de um Estado quase ao ditatorial ou ditatorial, quando é por lei que ninguém pode fazer memes, brincadeiras, comédias com o presidente, com os símbolos, com os nomes, com os hinos. Estamos aqui em presença, caminhar por ali, ok? Depois, claro, por Uganda também questiona-se por que razão o presidente está a 38 no poder de um país que tem imensa miséria. Por que razão? Os ugandeses estão assim tão ignorantes, continuam a votar na mesma pessoa que os governos há 30 e tal anos, eles continuam pobres. Eles são assim tão ignorantes, ou eles amam tanto assim o presidente, eles compreendem tanto assim a economia. O que é que está acontecendo no Uganda? Estamos aqui em presença de um estado de terror entre a população e o governo que estão tendo no Uganda. Okay? A verdade é que essa questão de punir as pessoas que fazem comédia com o presidente não é uma questão isolada do Uganda, okay? É muito habitual em África, em muitos países africanos existe isso, onde ou tu olhas ou tu te calas e se quiseres rir, ria na tua casa em tom muito baixo. É uma vergonha para a África esses casos, ok? Porque o que é a comédia sem gozar com os outros? É difícil. Os humoristas que comentem aqui se eles conseguiriam fazer comédia sem gozarem, por exemplo, com os meus olhos, sem gozarem com a minha gravata, sem gozarem com a forma como eu falo, sem gozarem com os homossexuais, com os albinos, com as mulheres, com os casados, com os barrigudos. O que seria a comédia sem gozar com essas coisas? Faz um like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo e que Deus, como sempre, nos abençoe. Amém.